Porque a igreja Moriá é uma igreja apostólica missionária. Amém, irmãos? E falando de prosperidade, de multiplicação, em Lucas capítulo 5, é algo que Deus, eu quero que você entenda que hoje Deus Ele é poderoso, amém? E Ele é Deus da provisão. Eu não sei o que você está prezando, se você está prezando uma provisão de Deus. Hoje, amado irmão, Deus vai falar conosco sobre a provisão. Talvez você está precisando um milagre de provisão de Deus. Provisão financeira, provisão na sua casa, enfim. Que Deus faça esse milagre através dessa palavra aí na sua vida, amém? Lucas capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Vocês acharam? Diga amém. Está escrito assim, leia comigo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o famoso lago da Galileia, o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita comigo, lavando as redes. Versículo 3, e entrando num dos barcos que era de Simão, o famoso Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, ou seja, lá no fundo do mar, lá no alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Nada apanhamos, eu vou ler novamente, propositalmente, mas porque mandas, lançarei as redes, a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E versículo 11 para terminar, e levando os barcos na terra, deixaram tudo e o seguiram, diz a palavra de Deus nessa noite. Senhor, nós te louvamos nessa noite, fala conosco, Pai, continua falando conosco, porque desde o começo desse culto para ti, Pai amado, o Senhor tem falado com a sua igreja, continua falando aos corações, Pai, para que eles venham ser ativados na fé, Pai, e pela fé, Pai, receber da tua parte a grande vitória e a grande provisão que o Senhor já tem preparado para todos nós. E você diga amém, e graças a Deus. Irmão, não sei se você lembra, não sei se todos estavam aqui ou alguns, quarta-feira retrasada, eu ministrei aqui sobre Elias. Elias que foi para a caverna, lembra? Não sei se você lembra, está lembrado? E eu falei para você que Elias era um grande profeta de Deus, porém, apesar de ele ser um grande profeta, ele estava esgotado emocionalmente, ele estava esgotado fisicamente, ele estava muito cansado. E por ele estar muito cansado, muito esgotado, ele tomou uma atitude. Antes de consultar a Deus, ele toma uma atitude, porque a Bíblia diz que Jezabel queria matar ele, então a Bíblia diz que ele foi e fugiu para o deserto. Por que você está falando isso, bispo? Porque eu quero focar nessa palavra hoje, sobre estar cansado, o cuidado que nós devemos assim estar e nos posicionar, para não tomar nenhuma medida errada por estar cansado. Não sei se você está cansado, não sei se você já ficou cansado, mas eu não digo somente cansado fisicamente, não somente aquele cansaço da vida diária, do trabalho diário, que você chega na sua casa, só quer na cama, quer ir partir para a cama, não quer nem comer. Sabe aquele dia que você está cansada, que cansado, você só quer ir para a cama, só quer descansar? Mas é muito mais do que isso, porque muitas vezes a gente fica cansado de tanto tentar, de tanto perseverar, cansado do seu casamento,
cansado do seu trabalho, cansado, você está cansado de esperar em Deus, cansado, sabe aquele cansado assim, de querer desistir de tudo? É esse cansado que eu estou falando. Então, a Bíblia diz aqui, o que estava acontecendo? Jesus, ele estava no mar da Galileia, aqui a Bíblia diz que é o lago de Genezaré, que é a mesma coisa, o Evangelho fala que é o lago de Tiberíades, que é a mesma coisa, é o mar da Galileia. É um grande lago, é tão grande o lago que eles chamam de mar. Então ali, no mar da Galileia, Jesus chegou naquele local e por ele ser muito famoso já, uma multidão o seguia. Então imagina uma multidão de gente e ele estava na beira do mar da Galileia aqui. E a Bíblia diz que naquele momento que ele estava trazendo uma mensagem ao povo da Galileia, ao povo que estava buscando ele, a Bíblia diz que tinha pescadores que acabaram de chegar do seu expediente, estavam lavando as redes. Lembra que eu falei para você repetir? Estavam lavando as redes, sim ou não? Lavar a rede significa fim do expediente. Aquele dia não ia dar mais nada. E a Bíblia diz que os pescadores, que eram Pedro, Tiago e João, estavam pescando de noite. Normalmente a pesca dele era à noite. Então eles ficavam a madrugada inteira pescando, e a Bíblia diz que naquele caso nada pegou. Então eles tinham acabado de chegar ali na praia, com seus barcos, lavando as redes, ou seja, preparando, acabou o expediente, só amanhã, só outro dia, poderiam tentar novamente uma nova pesca para o seu negócio. E Jesus, a Bíblia diz, e agora que eu queria chamar a sua atenção, por causa da multidão, olha só como Jesus Jesus se preocupa muito com todos os detalhes, irmãos, e às vezes a gente lendo assim, você não acaba conseguindo visualizar. Imagina uma multidão, e Jesus sendo comprimido. Aqui está o mar da Galileia. Então ele pensou, poxa, o rapaz lá do fundo não está conseguindo nem me ver, nem me escutar. Mas eu tenho um barco aqui, que eu posso entrar, e eles vão me empurrar dentro do mar. Aí todo mundo vai poder me ver, porque eu vou estar mais acima do nível aqui deles, e todo mundo vai poder me ver, e todo mundo vai poder me escutar, igual vocês estão me vendo melhor, tá? Não tá, ficou mais visual aqui? É assim que aconteceu com Jesus. Então Jesus, ele viu 2 barcos, e que um dos barcos era de Simão Pedro. Então ele falou, olha, eu vou pegar esse barco aqui, e vocês, Simão Pedro, vem aqui, me ajudam, afasta para mim o barco, porque eu vou ficar um pouco mais para lá do mar, para todos me escutarem. Então lembre, irmãos, olha a situação. Pedro, Tiago e João tentou a noite inteira pescar e não pegou. Eles estavam cansados. Além de cansados, estavam frustrados. Eles não iam levar provisão para casa naquele dia. Ou seja, ele tinha razões para não querer nem ficar ali, né? Razões até, não podendo fazer isso, mas razões até para ficar reclamando. Razões até para não querer ajudar ninguém, não quero conversa. Tinha razões ou não tinha, irmãos? Tinha, mas o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção, Pedro ficou para ouvir a mensagem de Jesus. Mesmo cansado, mesmo frustrado, ele ficou ali para ouvir a mensagem de Jesus. Segundo ponto, Jesus, ele usou o barco de Pedro. Irmãos, sempre quando a gente quer uma provisão de Deus, sempre quando a gente quer ver uma grande provisão, um grande milagre, não somente financeiro, mas um grande milagre do poder de Deus, lembra que sempre tem uma entrega primeiro, sempre tem uma oferta. Como assim, bispo? Olha um exemplo para vocês lembrarem. Lembra da multiplicação dos pães e do peixe? Antes da multiplicação houve uma oferta, mesmo que seja pequena, mesmo que seja insignificante, só 5 pães e 2 peixes, mas houve uma entrega, houve uma oferta a Deus, para que Ele pudesse fazer o milagre. Dessa mesma forma aqui, houve uma oferta. Aonde está a oferta, bispo? O barco de Pedro. Jesus, mesmo que Pedro não foi lá, pega aqui, Jesus, vem aqui, prega no meu barco, não foi assim. Mas Jesus usou o barco de Pedro para pregar. Irmãos, quando a gente nos disponibiliza para Deus, ofertando aquilo que a gente tem, entenda, Deus não vai pedir aquilo que você não tem.
Deus não vai pedir para você destruir a sua vida. Deus não vai pedir para você acabar com a sua família, ou seja, pegar dinheiro que você não tem, pegar dinheiro com agiota. Não é isso. Deus vai pedir aquilo que você tem. E às vezes não é nem dinheiro, às vezes é uma disposição, às vezes é aquilo que você sabe fazer bem. Às vezes você sabe aconselhar, às vezes o seu abraço na igreja é aquilo que a pessoa está precisando. Deus quer que você use aquilo que você tem, amém, irmãos? E muitas vezes, quando a gente está frustrado, quando a gente está cansado, a gente acaba não fazendo isso. Normalmente, quando a gente está cansado, às vezes a gente de se doar ao Senhor, de dar o nosso melhor a Ele, o que a gente faz? A gente se fecha. E ainda fica reclamando para Deus que Deus não está provendo. Mas na verdade a nossa atitude diante da circunstância vai falar aquilo que a gente vai receber. E o que você está fazendo diante da circunstância? E uma coisa que eu não falei no começo, que eu gostaria de falar, quando Deus permite um caos na nossa vida, quando Deus permite às vezes um deserto na nossa vida, às vezes Deus permite, amém, irmãos? Mas sabe por que Deus permite muitas vezes? É porque no lugar de caos, no lugar mais difícil da sua vida, é o lugar que você vai experimentar o maior milagre da sua vida que você vai experimentar. Mas se a gente fosse escolher, você queria passar pelo deserto? Não. Se a gente fosse escolher, vou passar por aquela dificuldade, eu gosto de sofrer, a gente escolher isso? Não. Mas tem momento na nossa vida que Deus permite isso acontecer, porque Ele quer mostrar para você que Ele é o Deus do milagre, o Deus da provisão. E diante desse caos que você tem passado, diante dessa situação difícil, a sua atitude vai fazer com que Deus faça ou não o milagre. Porque como eu falei, eu não quero saber de nada, Jesus, eu vou embora para minha casa, não peguei nem o peixe. Foi assim que Pedro fez, sim ou não? Não. Ele ficou lá para ouvir a mensagem. Então eu faço um apelo para você nessa noite. Eu não sei o que está acontecendo, talvez tenha um desafio, tem talvez uma prova particular, alguma situação difícil que só você e Deus está passando, talvez só a sua família está passando. Deus fala para nós nessa noite, não desista. Não toma decisões diante dessa circunstância, descansa o coração. Não toma decisões, amado irmão, quando você está cansado. Não toma decisões quando está tudo frustrado. Nada dá errado, nada dá certo, quer dizer, não toma nenhuma decisão. Se posicione diante de Deus e abra o coração para servir, aleluia. Porque Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer te abençoar nessa prova. Deus não te abandonou. Deus fala para nós nessa noite, eu não te abandonei. Você não está sozinho, mas é através da sua vida que você vai acionar esse milagre. Aleluia. Pedro deu o barco de pé para Jesus pregar. Quando a gente dá para Deus a nossa vida, quando a gente dá para Deus algo de valor, quando a gente ajuda Ele, apesar que Deus não precisa da nossa ajuda, mas nós cooperamos para que a obra alcance, aumente, nós cooperamos com Deus para que Ele possa agir. Deus não vai esquecer dessa atitude. Talvez você aí está abrindo o seu coração, Deus fala para você nessa noite, eu não me esqueci dessa atitude. A provisão virá, diz a palavra de Deus nessa noite. Da mesma forma, não sei se você lembra da viúva de Serepta, Elias, ele estava com fome, e ele foi lá na viúva de Serepta, estava um tempo de fome muito grande em Israel, e ele chegou naquela viúva, falou, eu quero um bolo, faz um bolo para mim aí comer, e a Bíblia diz que ele só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e aquilo não ia dar nem para o dia seguinte. Mas mesmo assim aquela mulher ouviu a palavra do profeta e fez a oferta para ele. Lembra, amado irmão, sempre antes de uma grande provisão, antes de um grande milagre, precisa haver uma entrega do Senhor. Não estou falando que é questão de dar R$1 milhão, não. O que você tem de melhor, dá para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas não para por aí, porque Pedro, ele doou o barco para Jesus, e aí os peixes começaram a pular do mar, de repente, para a costa ali, ele não precisou fazer nada. Foi desse jeito que aconteceu, sim ou não? Não. Há coisa na nossa vida
que o que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Ah, bispo, não está acontecendo nada, a porta não se abre, mas você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. O Deus de milagre, porque Ele só faz aquilo que as suas mãos não podem alcançar. É o impossível, o possível você faz, e deixa o impossível para Deus, aleluia, mas faça a sua parte. Qual que é a sua parte? Versículo 6. Versículo 5 quer dizer, e respondendo Simão disse, ele vai lá novamente na Bíblia aí, mestre, vou ler o versículo 4 antes, perdão. E quando acabou de falar, ou seja, ele acabou de falar a mensagem, que ele estava no barco, ele pregou para toda aquela multidão, e lembrando que Pedro emprestou o barco para Jesus, após essa mensagem, ou seja, Pedro ouviu toda a mensagem, ele foi paciencioso, ele ficou até o final da mensagem de Jesus, né? Não ficou reclamando, ele ficou ouvindo a mensagem. Aí depois disso, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, ou seja, vai lá no alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Eu vou melhorar aqui, aí, lança de novo as redes, lá em alto mar, Pedro. Então pega o seu barco que você me emprestou, vai lá no alto mar, e lança novamente as redes. Mas olha o que o Pedro falou, respondendo Simão, Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mestre, vou melhorar a fala aqui. Mestre, eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, eu sei o que eu faço, os peixes que eu pesco, é de noite que a gente pesca. Então eu tenho esse profissionalismo, vai ser, assim, naturalmente falando, mestre, vai ser, eu vou perder tempo, eu vou gastar tempo à toa fazendo o que o Senhor está falando, porém, pela sua palavra, porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou obedecer. Irmãos, já teve casos que você passou na sua vida com Deus, que você acha que vai perder tempo? Poxa, eu vou ter que fazer isso, eu vou perder tempo. Vou perder tempo orando para essa questão, não aguento mais orar. Eu vou perder tempo indo na igreja fazendo uma campanha para isso. Não estou gastando tempo à toa. Não, irmãos, muda o pensamento. Porque quando o milagre acontece, é debaixo da palavra de Deus. Não é uma invenção sua, não é um projeto seu. Às vezes a gente escreve o nosso projeto, e quer que Deus assine embaixo, não consulta Ele, não fala para Ele o que Ele acha, né? Você quer que Ele seja o seu Deus, mas o Deus das suas vontades, mas não o Deus da sua vida. Como a gente, amada, é criança, amada, não sabe o que é melhor para ela, e muitas vezes Deus fala não, porque a criança não entende, a criança não é madura para aquilo, e a criança faz birrinha, mas não é não, porque o Pai sabe o que é melhor para ela. Assim é o nosso Deus, irmãos. Muitas vezes a gente não tem provisão, porque a gente quer o Deus das nossas vontades somente, e não que é o Senhor da nossa vida. O Senhor, amado irmão, é muito mais do que um Salvador. O Senhor é dono de tudo. E eu gosto, deixa eu fazer um pequeno parênteses para a gente não avançar tanto na palavra de hoje. A gente tem que restaurar o senhorio de Deus na nossa vida. A gente tem que parar de tratar Deus somente como Pai. É muito importante, irmãos, Pai é o melhor, mas fora de casa Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Eu costumo dar um exemplo para você ter uma ideia, se realmente você está tratando Deus assim ou não. Não sei se você já depois, ou foi em julgamento, você já contribuiu no julgamento, foi testemunha. Quem já foi testemunha de um julgamento aí? Levanta a mão, só para eu saber. Alguém já foi testemunha de julgamento? Ninguém? Alguém já foi em um julgamento de juiz, né? Você chegou lá de qualquer jeito, a sua fala é de qualquer jeito, e aí, mano, é assim que você fala com o juiz? Você se comporta como você se comporta na sua casa? É assim que você se comporta diante do juiz, sim ou não? E por que a gente não se comporta assim? Porque ele tem autoridade para prender, ele tem poder nas mãos dele, irmãos, para fazer o que bem entender contra as nossas vidas. E, amado irmão, é a mesma coisa não, é muito maior o poder de Deus, e a gente perdeu essa consciência de quem é o Senhor.
Eu não estou a fim de obedecer, não, Deus. Então você não é o servo do Senhor. Então realmente Deus não é Senhor da sua vida. Então, quando a coisa começa a pegar, não cobre o seu Senhor daquilo que você servo não está fazendo. Porque a gente tem que se comportar como realmente Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor da sua casa. Deus é o Senhor dos seus filhos. Deus é o Senhor da sua empresa. Deus é o Senhor da igreja Moriá. Deus é o Senhor, amado irmão, dos ministérios. Deus é o Senhor do Brasil. Deus é o Senhor do mundo. Ele é Senhor. Você tratando Ele como Senhor ou não, Ele continua sendo Senhor. Mas quando a gente começa a tratar o Senhor como Senhor, verdadeiramente o milagre vai chegar. Verdadeiramente grandes poderes de Deus vai vir na sua vida. Verdadeiramente você vai desfrutar dos maiores milagres de Deus em nome de Jesus. Falei isso tudo, irmãos, porque Pedro, como eu falei para você, ele era pescador, mas ele sabia que Jesus não era qualquer um. Então, segundo a sua palavra, meu Senhor, eu vou fazer novamente o que o Senhor está falando. Eu fiz isso a noite inteira, mas não foi debaixo da sua palavra. Mas agora eu vou fazer isso debaixo da sua palavra, meu Senhor. Que nessa noite você possa fazer aquilo que estava fazendo, querer desistir, mas debaixo da palavra de Deus. A oração debaixo da palavra de Deus. Vir até na igreja debaixo da palavra de Deus. Procurar um emprego debaixo da palavra de Deus. Não aguento mais procurar emprego. Agora vai ser debaixo das palavras de Deus. Vai novamente, filha, porque agora você vai ver a provisão de Deus. Nesse cansaço, não fale, eu vou desistir de tudo. Nesse cansaço, nesse esgotamento, não fale, eu não quero mais nada. Nesse esgotamento, não fale, não quero mais falar sobre isso. Pare com isso, irmãos. Abra o coração para Deus, porque impossível acontecerá em nome de Jesus. Aleluia! E para terminar, irmãos, todo mundo sabe. Eu quero concluir a palavra chamando a atenção de uma coisa. Nem sempre o milagre vai vir. Eu até fiquei um pouco... como é que é a palavra que eu ia usar? Lá em Londrina, na quarta-feira passada, eu preguei sobre Jairo, a filha de Jairo. E tinha duas situações de duas pessoas que estavam junto lá na igreja, dois casais. Um, que a filhinha conseguiu se recuperar de uma grande enfermidade. Foi um milagre. Porém, a gente estava lá, o Carlos, vocês não sabem, ele é o ministro de louvor de lá, e perdeu a sua filhinha com 1 ano de idade. Deus não fez o milagre na vida dele. Então você tem que ter essa ideia. A gente tem que parar de ser assim, de fazer... acho que a vida do evangelho é a vida de Walt Disney, né? Que tudo vai acontecer, tudo vai ser flores. Não, o milagre acontece por um propósito grande, muito mais além do que você imagina. Quando a gente pede um milagre para Deus, não é somente tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua família, tem a ver com todos que estão ao seu redor. Toda vez que o milagre acontece, é para alcançar muitas pessoas. Então Jairo ali, Deus concebeu ali a bênção de Jairo, que Jairo só tinha uma filha, e a única filha estava para morrer, e no meio do caminho morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas Jairo é uma pessoa muito conhecida, toda a cidade conhecia Jairo. Imagine, toda a cidade ficou conhecida, conheceu Jesus através do milagre que Jesus fez na vida de Jairo. E assim o nosso milagre. A gente tem que parar de olhar o nosso milagre e pedir para Deus algo desse jeito assim, irmãos. Lembrando que o milagre é sempre coletivo. Apesar que o maior desfrutante, assim, porque você viu o milagre. Você viu que realmente o Senhor é o Senhor. Mas, irmãos, o milagre não vai parar em você. Você tem que entender que você é um rio que flui e não uma represa que retém. A gente tem morrido, irmão, espiritualmente, que a gente é uma represa. Eu só quero. Vem, Senhor, me dá. Mas quando a gente retém, irmãos, a gente morre. Porque o rio, amado, é um rio que flui todo momento, toda hora. Ou seja, a fé é um movimento. O reino de Deus está em movimento. Quando a gente para no meio do caminho, a gente para também com a vida com Deus. Não pare no meio do caminho. Começa a fluir o seu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então, eu falei isso tudo do milagre. Porque a Bíblia diz, olha só o que aconteceu. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes.
e rompiam-se-lhe as redes, ou seja, era tanto peixe, que a rede que ele tinha não estava suportando a tamanha bagagem, tamanho peso de tanto peixe que ele estava puxando, estava arrebentando aquela rede. Então aconteceu e fizeram sinal para os companheiros que estavam no mar ali, que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha, irmãos, pensa, estava arrebentando. Aí quando eles conseguiram, pediu ajuda para os companheiros, não somente colocou os peixes dentro do barco de Pedro, mas os barcos de todos os seus companheiros, e de todos era tanto peixe, que o barco de todos estava para afundar, de tanto pesado, de tanto peixe que Jesus fez Pedro colher. Você entendeu agora o poder de um milagre? Porque o milagre não era somente para Pedro, mas para todos que estão ao nosso redor. Que nessa noite, irmãos e irmãs, eu faço uma conclusão da palavra. Deus é um Deus de milagre que vai trazer provisão na sua vida. Mas não se limite à sua vida, não se limite à sua casa, não se limite à sua família, mas porque todas as pessoas que cruzam o seu caminho vai ser beneficiado por esse milagre. Eu quero profetizar que portas vão se abrir. Eu quero profetizar, amado irmão, que a sua vida financeira vai mudar, o seu ministério vai fluir. Ou seja, o milagre que você precisa nessa noite vai alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor, e que todos dizem que realmente o Senhor é o Senhor da vida da Paula, é o Senhor da vida da Rosana, é o Senhor da vida do pastor Adilson, do pastor Rodrigo, do pastor Irailton. O Senhor realmente reina, aleluia! Que Ele seja louvado através dessa questão que Ele vai fazer nessa noite, nessa sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu peço ao ministério que venha ministrar o louvor. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Eu não vou fazer um apelo para vir aqui na frente, mas eu queria estar orando na questão dessa provisão. Qual que é o milagre que você precisa de Deus? Mas agora com um entendimento. Amém? Jesus falou, vai Pedro e faça de novo. Agora você vai fazer segundo a palavra de Deus. Nunca faça sem um entendimento. Irmão, a fé de Deus só vem quando a gente entende a palavra. Não é uma mágica. Você entende a palavra, aí a fé vem, e você faz aquela palavra ser prática na sua vida, ser a vida na sua vida, e as coisas acontecem. Aleluia! Enquanto o ministério canta,